Olá! Nesta aula você irá aprender como colocar essa texturinha aqui no nosso copinho. Então, vou dar um render aqui para que você possa ver uma texturinha ali aplicada no copo. Como a gente pode criar essa textura? Então, deixa eu voltar aqui e encontrar o copinho que criamos, o novo. Vou selecionar ele. Prontinho. O copo, vou colocar aqui a cor, ele é branco. A tampa, ela é um tom de vermelho. Lembrando que isso não é textura. A textura a gente precisa preparar dentro do editor de materiais, ok? Então, se você quiser preparar uma textura branca, slotzinho vazio, diffuse, venho aqui, crio um tom branco. Posso trabalhar se esse copo terá um brilho. O glossiness é a suavidade desse brilho, e aí eu aplico no copo, ok? Mesma coisa na tampa. Então, vou botar aqui o nome do copo de copo. Um novo slot. Posso até arrastar para cá que ele copia como cópia e não como instância. Tampa. E aí sim eu posso diffuse, colocar um tomzinho de vermelho mais fechado e aplico na tampa. E assim por diante. Para o label, faremos da seguinte forma. O label ele tem uma cor clarinha, que é como se fosse um amarelinho. E aqui dentro do label ele tem esse amarelinho, porém ele também tem os grãos do café. Então, deixa eu só mostrar aqui a referência. Ele tem esse tom, tanto para a faixa como para o label, né, que é essa parte arredondada, e dentro desse label tem o grãozinho de café. Como a gente faz esse label? Então, vem aqui slot vazio, vamos mudar de standard para um slot do tipo blend e dá um OK. Keep, para adicionar o material aqui. Temos um material já aqui. Podemos até arrastar esse vermelho para cá, como cópia, ok? Vou entrar aqui, vou mudar aqui para o meu label. Clico aqui para mudar a cor, e aqui tem um conta-gotas, e eu posso capturar esse tomzinho aqui alaranjado. Perfeito. Ok. Subo a hierarquia, penúltimo botão. Agora, vamos trabalhar no material 2. O material 2 é justamente a foto. Então, vamos vir aqui, chamar de imagem Coffee Beans. Grãos de café, como quiser. Vamos arrastar para cá a imagem. Então, eu tenho aqui uma imagem que, na realidade, cliquei, posso arrastar para cá, ou eu posso vir aqui e clicar Bitmap. Eu vou utilizar um arquivo que eu preparei chamado Coffee Bean no Photoshop. Então, aqui, a imagem, o bitmap, ele aceita não só PNG, não só JPEG, mas também aceita arquivos de Photoshop, e já já eu mostro a vantagem. Então, selecionei. OK. Ele adicionou. Vamos habilitar essa opção, que é justamente ver a textura na viewport. Apliquei. Penúltimo botão, Go to Parent, eu volto para cá. Aí eu quero voltar ao Blend. Novamente, Go to Parent, para que eu volte aqui ao Blend, ok? Só que eu quero que essa textura ela apareça somente a parte do grão e que respeite o label, né, a faixa dele, essa textura aqui, esse primeiro material, ok? Então, vamos vir aqui em Máscara, Bitmap. Eu vou adicionar a máscara que eu criei da versão colorida. Quando é assim, preto, e a parte colorida,
A parte preta, ela vira transparente e só aparece o colorido. E essa imagem é a imagem de alfa. Ela tem que ter o mesmo tamanho dessa daqui, porém, a parte branca, ela vai revelar a parte colorida. E a parte preta, ela vai ser a parte transparente, ok? Então, Open. Olha aqui como é que já está. Vou dar 2 cliques. Você poderá visualizar, ó, a textura maior aqui. Então, eu tenho, ó, os grãozinhos de café e eu tenho aqui a parte do fundo, né, com esse amarelinho. Mas repare que esse grãozinho de café, ele é mais escuro, ele é mais marrom. E é aí que mora o segredo de quando a gente está com o PSD. Então, ó, basta eu ir no Photoshop, por exemplo. Estou aqui com aquela mesma imagem. E aqui no Photoshop, eu venho na imagem que eu utilizei, um Hue Saturation para trabalhar a cor desse meu café, se eu escureço ele, ou se eu coloco um verde, um azul e assim por diante. Então, eu vou deixar aqui justamente aquele tonzinho, só que eu posso escurecer esse tonzinho aqui um pouco mais. E salvo. Dou um save. Agora, quando eu volto para o meu 3D Max, voltando para o 3D Max, repara aqui, ó, 2 cliques na textura, como escureceu, tá? Ele atualiza. Então, essa é a vantagem de você trabalhar com PSD como textura. Então, vou fechar aqui. E agora, para visualizar isso aqui. Então, eu tenho, ó, Go to Parent, que botar aqui na parte interativa. E nessa textura aqui colorida, eu tenho que habilitar o Show Shaded, ok? Go to Parent. E por que não está aparecendo aqui então, Carol? Porque sempre que a gente adicionar uma imagem, tá? Uma textura em um objeto, a gente precisa o quê? Mapear com o VW Map. Então, o VW Map, como eu botei uma espessurinha nele, eu vou colocar aqui a forma de box, ok? Vou voltar aqui para visualizar. Habilitar o Show Shaded. Ah, eu não apliquei. Então, aplica, seleciona o shader e aplica. Senão não vai adiantar também, tá? Eu tinha esquecido de aplicar. Apliquei e agora sim, aparece o meu Coffee Beans. O interativo será sempre quem você marcar. Então, aqui é só a textura do label, aqui é a imagem e aqui embaixo eu tenho a máscara, tá? Então, vou deixar aqui. E eu posso selecionar aqui dentro de Gizmo, usar o Scale R, justamente pelo centro, para centralizar um pouquinho. Mas cuidado para não dar o que tile, que são essas repetições. Então, vou diminuir até onde for possível. W de mover. Vou mover aqui um pouquinho para cima. Ok. F9. Ó como é que já está ficando, tá? Eu vou selecionar aqui o label, que é justamente essa base, e eu vou deixar ela mais puxada aqui para a cor de pele, mais ou menos. Um amarelinho bem suave. Que eu acho que vai ficar mais interessante. Render de novo. Ó, já começou a ficar mais interessante. E agora a gente precisa aplicar essa mesma textura na faixa. Então, arrasta ela para cá, ó, já que a faixa não tem a imagem, como instância, que aí atualiza nas duas. Seleciona a faixa. Então, para selecionar a faixa, eu tenho que desligar aqui o VW Map, para que eu possa selecionar a faixa. E agora sim, eu posso adicionar essa textura. Adicionei. E aí tá lá. Texturinha. Agora a gente pode, ó, selecionar o copinho todo. Group. Group.
Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Acho que... Vou isolar aqui rapidinho, que eu não estou gostando de uma coisa. Vou selecionar aqui, vou deletar esse shell, vou deletar esse UVW map, não, vou deletar esse shell do label também, F4. Na faixinha, eu vou vir aqui, e vou dar um attach. Vou pôr a primeira opção, vou dar um OK. Perfeito. Só que eles continuam individuais, ó, se vierem em element, eles continuam 2 elementos individuais. Então, eu vou selecionar aqui vertex, todo mundo, e vou vir em eld 488 para 445. A função do eld é soldar. Então, soldar, pronto. Desligar aqui, vou selecionar aqui. E agora, ó, quando eu seleciono, volta a ser um objeto só, ok? Por que que eu fiz isso? Porque quando eu tinha feito esse shell, estavam ficando buracos aqui ao redor, tá? Então, eu resolvi unir para resolver esse problema. Somente por isso. Achei que o resultado ia ficar melhor. F9. O resultado ficou melhor. Agora sim, seleciono. Group. Group. Copo de café. Dou um OK. E a gente agora vai dispor ele justamente aqui como letreiro do nosso Coffee Day. Pode aumentar ele? Pode. Seleciono o objeto, Scale, pelo centro, triângulo, né? Aumentei. Vou deletar esse aqui. Vou deletar esse aqui também por enquanto. OK. Eu preciso dispor ele justamente na frente aqui da fachada. Ok? E agora, ó, a gente vai inclinar ele. Então, vou selecionar aqui Rotate rapidinho. Vou colocar o grãozinho mais para cá. E vou inclinar. Só que eu vou utilizar justamente o Angle Snap para inclinar ele. Para não ficar torto. Calma aí, deixa eu só dar um Ctrl Z. Pronto, rotacionei com o Angle Snap 90 para que o label fique para cá. E agora, ó, vou rotacionar com o Angle Snap habilitado, atalho letra A. Vamos rotacionar uns 25 a 30 graus, como for a sua preferência. Left está aqui. Agora, vou criar duas linhas, como se fosse a linha que vai segurar esse copo como letreiro. Então, vem aqui, criação de linha, Splines. Vou criar uma linha reta. Criei o primeiro ponto, Shift para ficar reto, ESC ou botão direito. Linha. Vou encostar ela aqui. Propriedades aqui em Modify, habilita no Rendering e habilita na Viewport para que a gente tenha espessura na linha. Pode trabalhar o tamanho do thickness. Vou deixar em preto por enquanto. Sei lá, tubo, letreiro. Selecionar aqui os vertex. Spline. Vou alinhar com o snap ligado, tá? E aí você vai ver que ele ficou longe. Então, desliga a line, no caso o vertex, e eu vou empurrar com o próprio snap ligado para cá.
desligo o Snap, S, Shift para baixo, como instância. E aí está aí o nosso copinho do letreiro do nosso Coffee Day. Mais uma etapa do projeto concluída. Ctrl+S e até a próxima aula.